Agora sim, aleluia. Paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de Libras. Todos já estão conhecendo os sinais, já estão conseguindo reconhecer os sinais. Já vamos aprendendo, né? Aproveitar a oportunidade para a gente conseguir, ó, decorar os sinais para evangelizar os surdos. Amém? Aleluia. Bom, a aula passada nós falamos de verbos, né? Nós fizemos uma lista de verbos. Eu vou continuar repassando esses verbos, tá? Para a gente poder ter um vocabulário melhor e maior. Não se esqueçam de continuar vendo os vídeos, tá? Para vocês lembrarem os sinais, para irem decorando. Libras é treino. Treino, 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 para a gente conseguir decorar e lembrar os sinais. Então, ó, nós paramos os verbos em desistir, 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 ou abandonar também pode ser abandonar. A gente precisa se lembrar que em alguns lugares do Brasil, tem diferença dos sinais, né? Sempre se lembre, mandioca e macaxeira. Então, se existe na palavra falada, também existe nos sinais as divergências de um estado para outro, tá? Mas, como eu já falei para vocês, os surdos, eles gostam muito de nos ensinar. Então, se você fizer um sinal que ele não entende ou ele não concorda, ele vai te ensinar o sinal da forma correta, amém? Então, desistir ou abandonar. Ele tem um movimento, ó. A primeira posição é essa aqui e você vai fazer assim. Então, ele vem daqui e para baixo. Desistir ou abandonar. Desistir. Jesus, desistir? Não pode. Não pode desistir do Senhor. Amém? Destruir. Que alguma coisa foi quebrado, caiu uma bomba, destruir. Destruir. O inimigo quer destruir as nossas almas. Destruir. Então, as duas mãos se encostam, palma com palma e gira. Destruir. Não esquece da expressão facial. Destruir. Destruir. Desviar. Desviar. Você está indo por um caminho e de repente você desvia. Desviar. Como se fosse aqui, ó, o caminho reto. Aí, de repente, eu desvio. Desviar. Desviar. Então, por exemplo, uma pessoa junto com o Senhor, sempre, 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 de repente, desviou. Amém? Só um minutinho aqui. Então, vamos lá. Desviar. Então, eu estou indo no caminho reto e, de repente, desviou. Desviou. E esse serve para todo tipo de desviar. Tanto desviar de trajeto, de rua, né? Ou realmente para questões de vida. Ah, ia bem e de repente a vida desviou. É isso o sinal. Diminuir. 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 Era grande, ficou pequeno. Diminuir. A fé. Diminuir? Não pode. Fé diminuir? Não pode. Discutir, de bate-boca. A posição das mãos, os dois indicadores. Discutir. Ó, não esquece da expressão facial. Discutir. 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 Às vezes acontece também de, por exemplo, tem aquelas janelinhas de intérprete quando passa alguma propaganda política, alguma coisa, e eles fazem assim. Pode ser o sentido de debate também, tá? Então, debate.
Só não vai ter uma expressão facial tão forte, como se fosse de uma briga, discutir, debate. Tem uma diferença na expressão facial, né? Depois que a gente começa a aprender Libras, quem tem o hábito de ligar a televisão por qualquer motivo que seja, às vezes para ver um jornal, alguma coisa, aparece a janelinha, a gente fica de olho no intérprete da janelinha. Dormir, dormir tem dois sinais, ó. Então, dormir, ó, como se você pegasse a cobertinha e dormisse. Dormir. E tem um outro sinal, né? Porque eles têm o regionalismo, que é com esses dedos assim, ó. Dormir. Como se fosse fechando os olhos, ó. Dormir. Então, o movimento é o mesmo, ó. Você vem com as mãos perto da cabeça e encosta. Ou dormir. Encontrar. Encontrar. Ó, as duas mãos na posição D, D, e encosta uma na outra. Encontrar. Encontrar. Eu procurei, 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 procurei. Encontrei. Encontrei. As pessoas do mundo, elas precisam encontrar Jesus para ter salvação. Encontrar. Ensinar. Ensinar é um sinal direcional. Eu ensino vocês. Vocês me ensinam. Eu ensino, eu sou ensinado. Eu ensino, eu sou ensinado. Entender. 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 O professor ensina Libras. O aluno entende. Ou o professor ensina Libras, mas o aluno não entende. Então, entender ou entender com a cabeça parada, entender, não entender. Por exemplo, conversando com um surdo, vocês estão sinalizando um com o outro, de repente o senhor fala, para, 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 para. Sinal, não entendi. Aí a pessoa vai repetir o sinal. Repetir o sinal. Entendi, não entendi. Entrar. As duas mãos, essa assim, fechada. Pode ser assim ou assim, a posição não tem problema. Entrar. A outra mão em B, eu faço esse movimento. Entrar. 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 Por exemplo, eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. Amém? Entrar. Porta, porta, entrar. Eu vou entrar pela porta. Amém? Entristecer é o mesmo sinal de triste. Triste, entristecer. Não esquece da expressão facial, que eu não posso fazer triste assim, sorrindo. Triste. Entristecer. Escolher. Escolher. Eu, ó, eu escolho. Escolho. Como se você fosse pegar alguma coisa, ó. Eu escolho. Você escolhe. Escolher Jesus sempre, o melhor. Escolher. Escolher. Esconder. Esconder, eu uso as duas mãos, ó. Essa fechadinha em S aqui na frente e a outra vem e tampa. Esconder. 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 Quando eu oro, eu me escondo em Jesus. Esconder. Esforçar.
Quando eu vou fazer força com alguma coisa. Por exemplo, eu preciso abrir uma lata de azeitona, um vidro de azeitona, e a tampa tá dura. Então eu vou esforçar, esforçar para abrir aquela coisa. Mas quando eu preciso me esforçar para conseguir algo, eu vou me esforçar. Então, esse é um esforço para alguma coisa, para fazer algo. Por exemplo, ó, essa garrafa tá dura. Eu vou me esforçar para abrir a garrafa. Mas para entrar no céu, eu preciso me esforçar. Então, esse é o esforçar de pessoa, de esforço, de fazer alguma coisa por si. Esforçar. Amém? Amado, se alguém tiver alguma dúvida, ou levanta a mãozinha, ou pode abrir o microfone e perguntar. Amém? Esforçar. Estudar. 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 Como se aqui fosse o caderno e eu vou estudar. Ou também pode ser o sinal de aula. A aula também é o mesmo sinal. Aula. Vazio ou o verbo esvaziar. As duas mãos fechadas, ela abre um L, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui. Vazio. Vazio. Por exemplo, a terra era vazia, coberta de trevas, semelhante ao coração do homem sem Deus. Então, vazio, esvaziar. E ele pode ser tanto para coisas, objetos, quanto para a pessoa mesmo. Coração vazio, longe de Deus, longe, longe. Coração, coração, coração vazio, longe de Deus, triste, precisa visitar, ó, visita, os dois P's, visita, precisa da visita do Espírito Santo. Amém? Desenhar as duas mãos. Essa mão eu vou ficar assim, ó, com o pezinho de galinha. E eu vou fazer este movimento, ó. São dois movimentos. Eu mexo os dedinhos e eu faço assim com a mão, ó. Desenhar. Desenhar. Isso é um sinal difícil. Dá para ver bem assim? Desenhar. Desenhar. Por exemplo, as crianças desenham na escola. Ou triste a pessoa que desenha o corpo, no sentido da tatuagem. Então, você faz o desenho no corpo, tá? Desenhar. Desenhar. Explicou, 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 não entendeu. Quer que eu desenhe? Explicar. 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 Explicou, explicou, não entendeu. Quer que eu desenhe? Quer, quer. Eu quero, eu não quero. Eu quero, não quero. Shalom, irmã Melissa. A Amada poderia repetir o verbo de quer? Quero. Como é que Ó, faz? você vai fazer garrinha aqui, ó. Mãozinha em garrinha. Quero, quero. Como se eu for. Você quer? Quero. E eu puxo, ó. Quero. Não quero. Tem o movimento da cabeça e o movimento da mão. Não quero. Quero. Não quero. Você quer? Quer. Ou quer. Pode ser com as duas mãos ou com uma mão só, tá? Mas ele tem esse movimentinho. Quero. Quero. Não quero. Amém?
Evitar. Eu evito certas situações. Evitar. A mão em Y, ó. Mão em Y. Aqui do lado da cabeça, ó. Para frente. Evitar. 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 Discutir, não quero. Evitar problema. 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 A mão em L, a outra em L. Problema. Discutir, não quero. Evitar problema. Isso, muito bem. Excluir. Excluir. Essa mão abertinha aqui, a outra mão, ela vem aqui e joga. Excluir. 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 Ó, fechadinha aqui, abre e joga. Excluir. Pessoas tristes. Excluir não pode. Precisa ajudar. Lembram? Ajudar. Eu te ajudo, você me ajuda. Ajudar. Excluir não pode. Ajudar, sim. E pessoas, como é que fala pessoas? Pessoas, ó. Letra P. Isso aqui é uma pessoa. Uma pessoa, várias pessoas. Ou também pessoa. Pessoa, várias pessoas. É o que for mais fácil você lembrar. Pessoa, uma pessoa, várias pessoas. Ou duas pessoas, tá? Você faz o numeral ou três pessoas. Isso aqui é quando é muitas mesmo, muitas de uma quantidade às vezes incontável. Ou três pessoas. Ou três pessoas, certo? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Aí, pronto. Expulsar. Nós vamos excluir, excluir. O expulsar é quase no mesmo sentido. Expulsar. 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 Por exemplo, o pecado eu preciso expulsar da minha vida. Vida. Vida, ó. Vamos fechadinho aqui, ó. A vida. Tem esse movimento. Bem na frente do tórax aqui. Pecado, ó, no ombro, ó. Pecado, pecado, pecado. Vida. Pecado precisa. Precisar, ó. A mãozinha assim, com esse dedinho bem encaixadinho aqui, ó. Ó. Precisar. Pecado precisa expulsar da vida. Amém? Fácil. Essa aula tá muito fácil. 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 Ou fácil. Como se, né, uma coisa muito, muito fácil. Alguns lugares usam fácil. Por exemplo, aula de Libras, fácil. É difícil. 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 Fácil ou fácil? Fácil. Difícil. Faltar. Faltar, ele tem dois sinais diferentes. Quando é um faltar de pessoa e quando é um faltar de coisas. Por exemplo, o aluno, ó, sinal de aluno. Letra A, aluno. O aluno faltou na aula, ó, faltou. O Y, a mão em Y, a outra mão fechada, você faltou, faltou. O aluno faltou na aula, ó, faltou. Esse aqui é quando é pessoa. Ou o irmão faltou no culto, faltou no culto.
culto. E agora faltar de coisa. Faltar. Falta. Por exemplo, fiz um bolo, faltou açúcar. Ou falta chuva, terra seca. Ó, esse sinal pode ser de secura também, que é o sinal de vazio, de esvaziar. Então, falta de coisas e falta de pessoa. Por exemplo, sinto, ó, sentir. Sentir, as duas mãos em garrinha, você bate no peito. Sentir. Sentir, sentimento. Sinto falta do meu amigo. Amigo. A mão espalmada, bate do lado aqui. Amigo. Sinto falta do meu amigo. Fazer. O sinal de fazer é assim, ó. Essa mão encaixadinha aqui, ó, bem encaixadinha. Falta. É, fazer, perdão. Fazer. Fazer. Como se você estivesse matando um piolinho, ó. Fazer. Fazer. Hoje eu faço comida. Hoje não, já é sábado, eu não quero fazer comida. Não quero, ó, não quero fazer comida ou comida. Assim é cozinhar, cozinhar. Fazer comida, não quero. Já é sábado, quero descansar. Descansar, descansar. É, fazer isso. Ficar, por exemplo. Eu fico aqui hoje. Ficar, ó. Encosta os dois dedinhos, ó. Os dois dedinhos, não, os dois dedão e dois dedões, né? Ó, faltou português agora. Ficar, ficar. Você fica aqui, me espera. Esperar, ó, esperar. Uma mão fechada, as duas mãos em A, ó. Uma deitada, esperar, esperar. Então você fica aqui, me espera. Fica aqui, me espera. Filmar ou gravar ou vídeo. Também tem esse sinal ó, de gravação. Ou gravação, gravação. Por exemplo, vou gravar a aula de Libras. Ou vou gravar a aula de Libras. Devagar, devagar. Devagar, devagar. E é um movimento devagar mesmo. Devagar. Rápido, rápido, rápido. Ó, a mão em C. Ó, passa rápido. Rápido, rápido. Devagar, devagar. Fofoca. As duas mãos em Y. E os dedinhos se encostam. Fofoca. Fofocar. Pessoa fofoqueira. Fofoca? Não pode. Pecado. Feio. O sinal de feio. A mão em L. Aí você faz uma cara. Feio. Fofoca. Feio. Não pode. Eu fiz o sinal de esforçar, né? Eu me esforço,
fortalecer. O sinal de fortalecer. Ele vai de baixo para cima. Ó, a mão para frente e abaixada. Aí você gira e sobe. Fortalecer. Eu fortaleço a minha fé no Senhor. Então, esforçar para frente, ó. Esforçar. Esforçar. E o fortalecer é para cima, ó. Fortalecer. 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 E o esforçar tem uma expressão facial diferente, ó. Esforçar. Como se eu estivesse fazendo muita força. Fortalecer. 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 Fortalecer a fé no Senhor. Importante, ó. Importante. O I, ele vai rodando e subindo. Ó. Importante. Importante. Fugir. Fugir. Sabe quando a gente estrala o dedo assim, ó? Fugir. 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 Fugir do pecado. Precisa todo dia. Fugir do pecado. Glorificar. Glorificar. Ó, a gente sobe com a mão fazendo assim. Glorificar. Glorificar. Ou dar glória. Glória. Por exemplo, a gente vai falar assim, glória a Deus. Glória. Balança os dedinhos e vai subindo, ó. Faz um semicírculo. Glória. Glória a Deus. Aleluia. O, ve- Oi, pode falar. o verbo pode, Pode. poder. Eu posso entrar. Posso. 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 Agora, quando ele é um poder de Deus, por exemplo. Deus tem poder. Já é um movimento diferente. Pode? Pode. Pode. Você pode entrar? Pode. Deus tem poder. Ó, poder. Poder. Ok? É importante a gente saber a diferença. Governar. Governar. Tem dois sinais. Tem esse governar, é uma letra G, e ela vem de um lado para o outro, ó. Se você for destro, é da esquerda para a direita. Se você for canhoto, é da direita para a esquerda. Mas é de cima para baixo. Governar. Ou, assim, ó. Governar. Como se fosse conduzir também. Conduzir. Governar. Depende do contexto ou da região que se trata a conversa. Por exemplo, Deus governa minha vida. Gritar. Ó, os dedinhos em X, ó, encolhidinhos assim. Ele vai na boca e ó. Eu abro um pouquinho a boca. Gritar. Ou gritar muito alto. O surdo não gosta que o ouvinte grita na conversa. Porque às vezes a pessoa acha que se ela gritar, o surdo pode ser que ouça, né? Gritar. Gritar. Quando você vai fazer uma oração que você fala, quero clamar a Deus, clamar. É como se fosse um grito da alma, ó. Clamar. Sinal de clamar, ó. São as duas mãos e ela vem do peito, ó. Clamar a Deus em oração. Clamar a Deus em oração. Gritar. Guardar. A mão assim, ó.
Guardar, guardar. Como se você colocasse alguma coisa dentro, ó. Guardar. Guarda o teu coração em Deus. Iluminar, iluminar. Estava escuro, fez-se a luz. Iluminar. O sinal de luz, ó, a mão fechada e ela abre o L. Só que é de cima para baixo, ó. Luz, iluminar, iluminar. Quando a gente fala das cores, por exemplo, rosa, claro. Rosa, claro. Depois a gente vai passar, mais no finalzinho eu vou passar as cores novamente. Então, iluminar, iluminar. Interpretar. Mão aberta. Aí você vai bater as duas mãos na mesma posição, ó. Uma deitada, você vai bater aqui e vai girar. Interpretar, interpretar. Interpretar. Traduzir, traduzir. É o mesmo movimento, só é a posição das mãos diferente. Traduzir. Interpretar, traduzir. Inveja, inveja. Ou inveja. Segura, segura o cotovelo. Mas se você fizer assim, já entende. Ó. Inveja. Ir para algum lugar. Ir. Ou vou, eu vou. Eu vou. A gente vai, às vezes, quando a gente começar a conviver um pouquinho com o surdo, a gente vai ver que a parte do português é totalmente diferente. A língua de sinais brasileira, ela tem muito mais sentido gramatical com o inglês do que com o português. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu comecei a aprender Libras, eu tinha muita dificuldade. Bom, eu tenho até hoje, né? Mas eu não conseguia gravar os sinais, eu não conseguia entender, não fazia nenhum sentido para mim. E um dia eu comecei a ouvir uma música e comecei a tentar entender como que ela seria em Libras. E o Senhor me fez chegar ao entendimento que foi para mim, tá, amados? E não quer dizer que seja para você a mesma situação. Eu comecei a traduzir a Libras para inglês, né? Eu estudei inglês, né? Eu não sou uma exímia faladora de inglês, mas eu conheço um pouco. E eu comecei a traduzir a Libra para o inglês, e do inglês eu trazia para o português. Foi um tempo bem complicado, porque, né, a minha cabeça não me ajudava. Mas foi uma forma que eu comecei a entender como que se processava Libras para mim. Mas agora que passou, né, esse tempo de aprendizado, eu já vou direto do Libras para o português. Mas porque eu sou uma pessoa metódica. Essa é a diferença. Isso é muito importante, né? Pessoas que são metódicas, elas são presas a sistemas. Isso é muito difícil. Então, eu queria entender o sistema da linguística da Libras e eu precisava entender. E eu assemelhei com o sistema da língua inglesa, porque não tem muitos provérbios, provérbios não, muitos advérbios, muitas palavras de ligação que tem no português, não tem na Libras. Ela já é uma frase mais direta, então é muito mais fácil de entender. O português é a língua mais difícil do mundo, né? Todo mundo fala. Qualquer estrangeiro que fala português,
e fala outros idiomas, eles falam que o português foi a língua mais difícil para eles entenderem. Tá? Então, só uma historinha para ilustrar, né? Eu fazia da forma mais difícil. Eu traduzia do Libras para inglês, do inglês para o português, ou fazia o inverso, do português para o inglês, do inglês para as Libras. E isso foi um processo muito difícil para mim. Mas eu venci, o Senhor me ajudou. Aleluia. Estou aqui também ajudando os irmãos com aquilo que o Senhor me proporcionou. Glorificado seja o nome de Deus por isso. Mas às vezes a gente vai traduzir algumas frases de Libras para o português e vai ficar faltando ali um verbo de ligação, um advérbio, né? Porque não tem mesmo. Gritar, guardar, iluminar, interpretar, inveja, ir, inventar. Ou também pode ser um sinal de ideia. Ideia. Inventar. Ou sinal para ideia. Ah, tive uma ideia. Ah, inventei uma coisa. Lavar. Esse é o verbo da dona de casa. Lavar. As duas mãos em A, esfrega uma na outra. Lavar. Mas quando eu digo que Jesus vai lavar o meu coração, eu faço outro sinal. Porque Jesus não lava com sabão, ele limpa com o sangue. Então ele vai purificar, ó, o sinal de purificar. As duas mãos espalmadas, elas vão para frente e fechando ao mesmo tempo, ó. Purificar. Purificar. Senhor, o meu coração lava com o sangue de Jesus, para que eu fique puro. Pureza, purificar, o lavar de Jesus. Também tem um sinal que se usa, que é esse aqui, ó. L, L, mão aberta. Limpar, limpar, limpar. Algumas pessoas usam esse sinal, mas esse seria um limpar de casa, limpar de coisas. Mas você vê, às vezes, algum vídeo de louvor, algum intérprete fazendo este limpar do coração. Mas sempre o limpar de Jesus é esse aqui, que é o de purificação. Purificar. Lembrar. Dedinho em V, passa aqui no cantinho da testa. Lembrar. Você lembra ontem? Lembra? Você lembra o que aconteceu? Acontecer. A mão aberta e ela gira. Ó. Os dedinhos meio encurvados, ó. Acontecer, acontecer, acontecer. Lembra o que aconteceu ontem? Lembra? Acontecer. Levantar. 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 De pé. Ó, de pé. De pé. Levantar. Levantar. De pé. Levantar. Libertar. Ó, dois dedinhos entrelaçados aqui, ó. As duas mãos em ok. Gruda aqui. Libertar. 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 Ela se solta. Libertar. Ou também de livre, de um contexto de preso, de escravidão. Libertar. 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 Nós temos um sinal que é parecido com esse, ó. Isso aqui é libertar. As duas mãos, elas estão em posições opostas, ó. Pulso com pulso. Libertar. Libertar. E sinal de
impossível, 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 ó, impossível. Libertar, libertar, impossível, ó, diferença de expressão facial. Libertar, libertar, impossível, impossível, impossível. Mandar, mandar, mandar. Deus manda na minha vida. Eu obedeço. Ó. Obedecer, obedecer. Ó. Da testa para frente. Amém, amado. Shalom. Muito obrigada pela presença em nome de Jesus. Obedecer. Desobedecer. Para baixo. Desobedecer. Eu amo obedecer a Deus, mas o pecador desobedece. Eu amo obedecer a Deus, mas o pecador desobedece. Matar, matar. O sinal de Abraão é o A, sinal de Abraão, porque Abraão ia matar Isaac no sacrifício, mas o anjo impediu. Ó, Abraão é com A, ó, e a outra mão segura. Matar é a mão em S, matar, matar. O pecado mata a alma. O pecado mata a alma. Alma, alma. Mentir. O dedinho em X, ó, curvadinho, passa na ponta do nariz. Mentir, mentira, pessoa mentirosa, pessoa mentirosa. Mentira não pode. Mentir leva pro inferno. Mentira, pecado. Errado, errado. Sinal de errado. A mão espalmada, a outra em pé, ó. Bate aqui, ó. Errado, errado, errado. Esquece da expressão facial. Errado, errado. Errado ou errar também o verbo errar, ó. Matar. Pecado mata a alma. Misturar. As duas mãos fechadinhas assim, ó. Uma para baixo, outra para cima. Misturar. Aí esse aqui pode ser usado para todo tipo de misturar, que é, né? Verbo misturar, né? A palavra misturar. Por exemplo, eu vou cozinhar e vou misturar os ingredientes. Ou a pessoa não pode misturar com o mundo. Pessoa não pode misturar com o mundo. Mundo, mundo. Montar. Como se você estivesse encaixando uma coisa na outra. Montar. Morar. 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 Diferente de casa. Ó, casa, paradinho. Morar. Para baixo. Morar. Casa, morar. Eu moro em Londrina. Jéssica Kobayashi mora em Maringá. Gislaine mora em Minas Gerais. Eu acho que é assim. Ih, agora deu branco. Minas Gerais. Eu acho que é assim. Se for, eu vou corrigir. Se não for, eu vou corrigir.
Depois nós temos que gravar sobre estados. Paraíba, ai, você já tinha me perguntado da Paraíba. Espera aí, que agora eu vou caçar. Vou ver se eu acho Paraíba aqui. Um minutinho. Aqui. Ai, Minas Gerais, aqui, ó. Minas Gerais. Minas Gerais. Eu sabia. Assim é queijo. Queijo. Daí eu lembro do pão de queijo. Minas Gerais. Cadê Paraíba aqui? Deixa eu achar. Pera lá. Paraíba. Paraíba. Ó. P. Uma rodadinha na bochecha. Ó. Paraíba. Paraíba. É a irmãzinha Ruth que tá perguntando? Acho que ela tinha perguntado da outra vez. Paraíba. A gente precisa fazer os estados brasileiros na próxima. Aleluia. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat. Amém, aleluia. Já respondemos. Montar, morar, morrer. Morrer. Amém, irmã. Morrer. Matar, morrer. A alma que peca, morre. A alma que peca, morre. Pecar, pecado, que peca, é sempre o mesmo sinal. A gente não tem conjugações verbais em libras. Quando a gente quer dizer alguma coisa no passado, a gente usa o movimento de passado. Quando quer dizer alguma coisa de futuro, a gente usa o movimento de futuro. Ó. Letra F, para frente, futuro. Tá? Misturar, mudar. Mudar de casa, mudar de lugar, mudar de situação. Ó, pego aqui. Mudar. 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 Agora, quando eu vou mudar de vida, por exemplo, eu conheci Jesus e eu quero mudar minha vida. Então, eu vou usar este aqui, este movimento. Porque esse aqui é o movimento de transformar. Ó, transformar. Mudar, transformar. Jesus transforma vidas. Obedecer, eu já ensinei anteriormente. Obedecer, desobedecer. Obedecer, desobedecer. Odiar. Eu tenho ódio do pecado. Eu odeio pecado. A mão fechada, ó, ela vem de dentro e roda. Eu odeio pecado. Ódio. Ofender. Essa mão aqui e essa mão aqui, ó. Uma mão aqui, outra aqui. Ofender. 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 Ó, ela vem fechada e abre. Ofender. Ofender. Orar. Orar. Orar é importante todo dia. Quando acorda, antes de comer, antes de dormir. Orar é conversar com Deus. Ouvir. Ouvir. Ouvinte. Ouça. Pagar. 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 Ó, essa mão assim, com o dedinho encaixado aqui, ó.
a outra mão aberta. Pagar, pagar. Pagar com dinheiro, pagar com cartão. Ó, cartão é quase um C, ó. Só que ele fica como se você encaixasse o quadradinho do cartão aqui, ó. Pagar com cartão. Pagar com dinheiro. Dinheiro. Parar. Pare. Parar. Para. Parecer. Como se você fosse cortar a ponta do nariz com os dedos, ó. Parecer. Eu quero parecer com Jesus. Parecer. Eu preciso parecer com Jesus. Importante. Passear. Ó, as duas mãos espalmadas. Passa no ombro, ó. Alternado, ó. Passear. Eu vou passear na rua. Pensar. Pode até fechar o olhinho. Pensar. Tô pensando se eu vou. Tô pensando se eu não vou. Pensar. Pensa na sua vida. Precisa. Perceber. Shalom, Oi. shalom, pastora. A senhora pode mostrar a diferença de vida e pecar com a Vida. mão? Vida. Ó, a mão para cima. Ó, você vai segurar um punhadinho assim, ó. Os dedinhos para cima e ela vai para cima e para baixo. A vida, ela pulsa. Vida tem movimento. Pecado. A mesma posição da mão, só que aqui, ó. No ombro aqui, ó. Pecado. E tem expressão facial junto, ó. Pecado. Pecado. Ok? Amém, obrigada. Amém. Perceber. Perceber. Pode perguntar, amada. Pode abrir e perguntar. Amada, assim era Pensar. Ó, o dedinho. com a mão, com a mão assim que a Amada tinha explicado da outra aula. Não. Era Pensar? assim pensar. Não, assim, ó. Eu, Assim. en- Decorar. 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 eu entendi que pecado era assim. Não, o pecado é Não, aqui. Pecado é aqui. tá. Então eu Pecado. confundi. Não, pecado. Decorar. Decorar, ó. Decorar. Decorar você pega e coloca. Decorar. Decorar. Pensar. 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 Certo? Obrigada. Aleluia. Amados, não tenham vergonha de perguntar, hein, por favor. Vocês precisam aprender do jeito certo, tá? E assim, nós estamos fazendo uma aula online. Às vezes a internet falha, a visualização não fica boa, né? Então perguntem, tá? Por favor. Mamãe Gisele, Sim, por com favor. licença. Vou falar baixinho aqui que você tá dormindo. Amém. Mamãe Gisele, deixa eu tirar uma dúvida. Você estava falando ali sobre pagar com dinheiro, pagar com cartão, né? Que nem pagar com a vida, faz o movimento do pagar e faz a vida aqui, né? Isso. Mas e quando aparece uma, por exemplo, algo novo, que nem surgiu o Pix para nós, vamos dizer, como que eles introduzem essas formas no seu cotidiano? A senhora sabe? O Pix é soletrado. P-I-X. Pagar com Pix. Isso Ah, eu amém. perguntei recentemente, pastor. Aí ela me falou. É que surgiu essa dúvida. Eu falei, olha, quando Nossa, surge algo novo, eles precisam introduzir. eles começam a. Eles se conversam, eles são um grupo extremamente conectado, né? Eles se conhecem de todos os lugares, eles têm contatos, né? Tem muitos surdos professores universitários,
E tem também o INES no Rio de Janeiro, que é a Escola Nacional dos Surdos. Então, eles têm um grupo, eu esqueci o nome, eles têm um nome, um grupo de consenso dos sinais, para não ficar cada lugar com um sinal diferente e dificultar a comunicação. Então, os sinais oficiais, eles vêm do INES, lá dos instrutores do INES, dos professores que tem lá, que são os surdos mesmo. Eles começam a utilizar os sinais e daí eles já entram em contato, a rede é muito grande, eles se conversam entre si e já tem um consenso sobre novos sinais. Aí vai ter, tem Bitcoin, esse tipo de coisa. Esses sinais eu não tive a oportunidade de perguntar, mas eles já têm sinais. Eles se conversam entre si e já criam um sinal novo, que fica meio que universal assim na região. Amém? É, já são 10h40. Vamos mais um pouquinho, daí nós já encerramos. Perceber, perceber, perceber. Perder. As duas mãos espalmadas, uma sobre a outra. Perder, perder, perder. Ó, perder, perdeu, perdeu. Procuro, procuro, ó, procurar. P, gira na mão. Procuro, 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 procuro. Perdeu. Perguntar, ó, essa mão, os dedinhos encostados, a outra, com o dedinho para frente. Perguntar, perguntar. Ele é direcional. Eu te pergunto, você me pergunta. Pergunto para você, pergunta para mim. Pergunto para você, pergunta para mim. Pergunta. Planejar. As duas mãos assim, ó, como se eu estivesse segurando alguma coisa com a ponta dos dedos. Deitadinho, ó. Planejar. Planejar. Esse movimento aqui, ó. Só que é para frente. Planejar. Planejar. Poder, pode, pode, poder. Poder de Deus é diferente. Poder. Deus, poder tem. Ou Deus poderoso, ó. Deus poderoso. Pode, pode, pode. Por exemplo, banheiro, pode, pode, pode. Quando eu estou permitindo, eu posso, né, fazer o sinal com a cabeça. Ou só pode. Banheiro, banheiro. Esse, na verdade, é sinal de xixi, mas não tem um sinal para o lugar do banheiro. Então, o surdo faz assim, se ele quer se levantar e ir ao banheiro. Banheiro. Prejudicar. As duas mãos assim, ó, como se eu estivesse segurando alguma coisa, né? Mão em S. Prejudicar. Prejudicar, ó. Esse movimento, ó. Vem e encosta uma na outra. Prejudicar. 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 Prender. 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 Cadeia ou prisão. Cadeia. Prender. É o mesmo, só muda a posição, ó. Mesmo movimento. Sábado, aqui em Londrina, dia de culto na cadeia. Então, cadeia, prender. Preocupar. Preocupado, preocupação. Os dois dedinhos em X, ó. Aí eu vou girar eles aqui do lado da cabeça. Preocupado, preocupado, preocupado. Procurar. Eu já falei para vocês. Procurar.
Ou também procurar, aí aqui já entra no regionalismo, tá? Só muda a posição da mão. Esse continua P e roda. O outro é assim ou assim. Procurar, procurar. Proibido. Os dois indicadores de pé. Proibido, proibido, ó, proibido, proibido, proibido. Proibido mentir. Fala para criança. Proibido mentir. Prometer. Prometer. Eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Saúde. O dedo médio deitado. Toca no tórax aqui, ó. Saúde. Saúde. Tanto no sentido de estar saudável, quanto no sentido de, por exemplo, alguém espirra, saúde. Saúde. Doença. Doença. Prometer. Ou também tem prometer. Prometer. Provocar. Ó, são dois movimentos. A mão começa assim e o dedo vai para frente. Provocar. Provocar. Ó, as mãos começam assim, aquele dedinho encaixado e o indicador vai para frente. Provocar. Ó, expressão facial. Provocar. O inimigo provoca as pessoas para pecar. Pular. Pular. Animado.